Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Não ficará pedra sobre pedra. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 24, versículo 1. Jesus, o fundamento, a coluna, a verdadeira razão pelo qual o templo existia, está saindo do mesmo para nunca mais entrar. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. Os discípulos, embora já há um bom tempo com ele, não conseguiam ver a importância do que está ali acontecendo. Cheios de admiração, vão mostrar aquilo que é motivo de orgulho deles e orgulho da própria nação judaica. Aproximaram-se dele para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mateus 24, 1. O templo, sem Cristo, não tinha mais nenhuma razão de existir. Foi construído para receber aquele que era a luz do mundo. A partir daquele momento, aquela bela estrutura seria apenas um bonito arranjado de pedras, porém mortas, sem vida, cuja queda ocorreria a qualquer momento. Já estava destinada à destruição. Jesus tenta lhes mostrar esta realidade. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas 21, versículo 6. No cerco de Jerusalém, pelo general Tito, se cumpre a profecia de Cristo e, de fato, não ficou pedra sobre pedra. Mas pouco antes disso, os discípulos finalmente entenderam a lição dada naquele dia e, saindo de Jerusalém, escaparam da morte e escaparam da destruição. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a hora da sua desolação ou destruição. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Lucas 21, 20 e 21. O templo, que era o orgulho do povo de Deus, foi completamente destruído e foram mortos todos os que a ele se agarraram. Passa o tempo e como o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. A lição que os discípulos aprenderam neste dia, temos que também aprender todos nós que nos denominamos cristãos, pois a história se repetirá. A destruição do templo de Jerusalém é apenas uma sombra do que ainda vai ocorrer com igrejas e com o mundo todo, pois a lição que os discípulos aprenderam naquele dia, os crentes de hoje não aprenderam ainda. Os discípulos, enganados como estavam, olhavam para a beleza do templo e colocavam as suas esperanças no templo, na igreja, na sinagoga. Sua ideia de igreja era o templo, a instituição. Não entendiam que eles eram o templo vivo, o templo de Deus, onde Cristo, o verdadeiro fundamento, pelo seu Espírito queria habitar. Templo do Espírito Santo sois vós, diz a palavra. A igreja eram eles. Eles eram as pedras vivas que, tendo a presença de Jesus, entre eles formaria a verdadeira igreja de Deus na terra. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Infelizmente, a história se repete e o moderno povo de Deus, como as virgens loucas, dorme e não entende a lição.
Orgulhosos, estampam em seus carros e casas adesivos que dizem aquilo que está no coração. Sou feliz por ser católico. Eu sou a universal. Sou adventista com orgulho. Sou isso, sou aquilo. Inconscientes, mostram orgulhosamente seus templos, suas escolas, seus hospitais e contam e recontam as metas de batismo e as campanhas e o sucesso financeiro e os novos templos, estabelecendo metas e mais metas cada vez mais, preocupados com pedras mortas e a estrutura física, mais que com o templo da alma. Despercebidos, não veem que Cristo há muito deixou o templo, que deveria ser de fato uma casa de oração, mas que infelizmente, como no passado, virou uma casa de negócios, onde a quantidade de dinheiro é que estabelece os anciãos e os diáconos. A submissão aos dogmas da instituição estabelece os pastores, e a política elege os presidentes e os líderes. Caro amigo, cara amiga, não engane sua própria alma. Ela é preciosa demais para isso. Tão certo quanto foi naquela época, tendo Cristo abandonado o templo, a sinagoga, e este mesmo foi condenado, assim é também hoje. Deus não muda. Condenados estão os templos, estas estruturas caríssimas que nada mais fazem que louvar o homem e a sua habilidade, quando deveriam ensinar o Evangelho de Deus. Cristo disse: ide fazer discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Não se engane imaginando que isto que é pregado nas instituições hoje seja o Evangelho de Deus. Não se engane com a aparência de piedade ou com a aparente sabedoria daqueles que são cães que não sabem ladrar, falsos pastores, porque é isto que estão te apresentando. É para ti a advertência que o Espírito de Deus te dá neste dia através de Jeremias. Não se permita repetir o erro do povo de Deus, que já na época de Jeremias não ouviu a advertência dada e foram todos levados cativos à Babilônia. Pois a Babilônia moderna, a Igreja Católica, aí está, junto com os líderes que formam hoje a Grande Babilônia, tendo inúmeras igrejas unidas a ela, decretando o silêncio da voz dos modernos Jeremias no assassinato do protestantismo. Não vos fieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias 7,4. Nem por um momento imagine que o ecumenismo, apregoando a unidade de todos, independentemente do templo em que você faz parte, seja a solução que a verdadeira Igreja de Deus precisa. As instituições, estes grandes templos com seus líderes e pastores, serão todos destruídos, pois deveriam ter Cristo como fundamento, mas têm estabelecido seus próprios fundamentos, seus próprios presidentes, que sentam-se na cadeira como donos da igreja. Seus fundamentos, através de seus líderes humanos e seus ensinos contrários à palavra de Deus. Serão destruídas estas igrejas porque perderam o seu propósito original de ser apenas um local para congregar a verdadeira igreja e passaram a ser a igreja, roubando o coração do povo de Deus. É hora de arrancar os adesivos dos carros e casas, mas acima de tudo, é hora de arrancar do coração a ideia de que pertencer a uma instituição eclesiástica é o mesmo que ser um cristão. Cristo deve estar no coração, não nas camisetas. É hora de aceitar o convite daquele que não erra e obedecer de forma simples o que nos pede. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 2 a 4. Preste atenção.
ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Esta voz que te convida a sair desse sistema babilônico completamente contaminado não é daquele que te fala neste momento, é do céu. Aceitar ou não é com você. Pense nisso e que Deus seja contigo.